Bem-vindo ao nosso podcast de Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones, do Canadá. Sempre um prazer de ficar aqui com a Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco. Sabe que suas respostas, eu quero ter cada um desses e traduzir para todas as línguas. Oba! E colocar para o mundo. Não sei se vou ter tempo, né? Até com inteligência artificial, não sei. Pode ser, Tem né? tradutores fáceis agora. Tão profundo, Cláudia, as respostas você deu para algumas questões bem... A pessoa pergunta com 3 palavras e você fala 5 minutos de alguma coisa profunda. Muito bonito o seu trabalho aqui. Você está seguido por muitas pessoas também que merecem, né? Sabe o que acontece, John? O que acontece? Também o entrevistador é parte fundamental desse clima. Porque você foi feito para isso, né? Difundir essa ciência para o mundo. Então, internacional. O fato de você estar aqui fazendo esse podcast comigo me inspira, me deixa mais à vontade. A gente começou com podcast em inglês. É. Até. Não esquece, né? A gente desenvolveu todas as nossas capacidades fazendo podcast em inglês. Eu gostaria muito de continuar, mas o tempo é material. Eu estou pegando, que seus podcasts são tão profundos, pode pegar pedacinhos e criar novos podcasts de conteúdo. Então, estou fazendo isso. Você sabe, Richard, que os nossos vídeos, as lives, eles não servem para todo mundo. Eles servem para pessoas que já têm uma vibração maior interna, um grau de equilíbrio de consciência suficientes para entender o que a gente está falando. Existem, às vezes, alguns casos de pessoas que são mais desequilibradas e elas pulam para fazer conclusões e ataques mesmo às minhas explicações de uma forma muito neurótica. E a gente nota que eles não perceberam nada do que eu estou falando, eles não entenderam nada, mas eles atacam porque se sentem de alguma forma ameaçados pela consciência que eu estou trazendo. Então, aqueles que gostam e continuam seguindo os nossos vídeos são pessoas que já têm uma busca superior, já estão num nível superior. E depois tem uma massa, assim, meio muito inconscientizada, muito ligada aqui, assim, a questões materiais, são muito materialistas, e se eles reagem de uma forma, assim, meio psicótica, às vezes. Então, vocês que estão nos assistindo, isso aqui é uma espécie de teste emocional. Os nossos podcasts. Se você aguenta um pouco. Se você aguenta, se você gosta, nota 10. Mas sabe o que está uma dica que eu posso falar aqui? Você precisa um pouco de fé. Essa é Cláudia Pacheco falando, então eu tenho muita experiência, então talvez você não entende agora, mas se você aceita um pouco, logo no futuro você vai entender, foi isso que ele estava falando. Então fé é muito importante aqui, porque o que está sendo falado através da trilogia analítica tem uma ligação muito forte com bondade, beleza e verdade. E você sabe, Richard, que no sentido da educação, dos conhecimentos, a pessoa não precisa ter muitos conhecimentos acadêmicos, mestrados, doutorados, porque isso até atrapalha. Ela fica muito comprometida com teorias mais antiquadas, ou teorias que são de interesse da mainstream, que são interesse da estrutura socioeconômica, muitas vezes do poder. Então, esses ensinamentos acadêmicos, eles podem atrapalhar muito. Pessoas que têm um bom coração, uma boa ética e que têm mais abertura para a espiritualidade, eles se dão melhor. Por quê? Não porque eles acreditem ingenuamente em fantasias e ficam... Não, eles são pessoas que veem, não só com os olhos físicos, mas veem com os olhos da consciência, da intuição, mais longe do que os outros. Porque a maior parte da realidade, Richard, ela está além do tempo e do espaço.
ela é transconsciente, ela é transcendental. Então, essa ligação com a transcendência, só as pessoas que têm mais humildade, mais equilíbrio, mais afeto, mais bom senso, é que conseguem captar. Então, eles veem mais longe. Então, aqueles que têm uma visão de ratinho, olham e não veem nada e acham que aqueles que estão vendo são loucos ou são visionários. Não, eles é que são ceguinhos e os outros estão vendo mais longe. Por isso que eu acho bacana, Richard, que Dr. Kepp aplicou esses conhecimentos na ciência. Isso. Então, a ciência são fatos, são resultados, são coisas comprovadas. A gente pode fazer, então a gente vai fazer. Se tem importância E aí, se tem ou não. resultado, ótimo, a ciência Ótimo. é boa. Se não tem resultado, não é tão boa, às vezes até nociva, né? Uma das coisas mais incríveis sobre a física de Kepp é a tecnologia de motores ressonantes. Saiu de que teoria? Da filosofia da teologia da física, dessa física que é unida à metafísica. Então, imagina um ventilador, por exemplo, um motor usado num ventilador que pode economizar 70%, 80% de energia elétrica, que gasta muito menos e que faz muito bem para o bem-estar, para a saúde, porque emana a energia magnética e que ganhou prêmios internacionais, né? Então, isso é baseado no que eu falo aqui, que eu repito sobre a teoria de Kepp. E que alguns ficam tendo ataques quando escutam. E nunca esquece que o livro dele é Nova Física, baseado numa metafísica desinvertida. Ele desinverteu metafísica para chegar nessa coisa de física. Exatamente. E o que é que ele se baseou? A energia não vem da matéria, mas a matéria vem da energia. Então, isso é fundamento para muitas coisas. Que o invisível é mais poderoso do que o visível. Que as pessoas muito materialistas, que dão muito valor à matéria, são menos desenvolvidas, são mais neuróticas do que aquelas que valorizam mais o espiritual. A civilização foi caindo quando desistiu de ter conexão com Deus. Eliminaram Deus da ciência, a ciência foi lá para baixo. O menor nunca faz o maior. Então, essa coisa, não só da física, né? Da economia, da educação, relacionamentos. Então, a gente vê todo mundo tentando tirar o maior dentro do menor. Do menor, né? Não só a energia da matéria, mas pessoas tentando descobrir a felicidade através do dinheiro, através das coisas materiais, e nunca vai chegar lá. Essa inversão está tão profundo. Então, Dr. Kepp desinvertendo essa coisa na física, desinverteu em todos os campos. Muito interessante. Primeiro ele desinverteu na nossa cabeça. Né? Talvez é coisa difícil. E aí depois ele aplicou isso na física. Exatamente. Ele começou do estudo da alma. Yes. Aí ele percebeu que os motores também são neuróticos. Tem péssima eficiência. Eletricidade até está neurótica. A eletricidade é bem nociva. É nociva mesmo. Então vamos ver se tem alguma pergunta interessante. Pergunta 1111, 111, número que, claro, eu gosto muito. Como fortalecer a própria essência espiritual para que o amor deixe de ser fonte de sofrimento e volte a ser força, liberdade e construção de si? Bom, como que a gente vai responder uma pergunta amor dessa? Amor é uma fonte de sofrimento, né? Sem a gente também tocar em assuntos de metafísica e até de teologia, né? Por quê? Na verdade, todo mundo imagina, todo mundo tem certeza que amor é igual a sofrimento. E isso é, a meu ver, uma inversão
que até muitos teólogos realizam. Que para você amar a Deus e para você estar com Deus, você tem que sofrer tanto quanto ele sofreu, ou parecido. Porque o amor de Cristo se mediu através do sofrimento que ele teve. Então, o que a gente vê aí? Um certo sofisma. Por quê? Cristo sofreu não porque o pai dele se compraça. E agora esse verbo. O pai, Deus Pai, ele não gosta de ver os filhos sofrerem. Por que o sofrimento? Quando Cristo veio aqui, o Filho de Deus, ele sofreu, sim, por causa da maldade dos seres humanos. Por causa da maldade do Lúcifer, dos anjos decaídos e dos seres humanos decaídos. Então foi por isso que Cristo sofreu. Isso que pôs ele na cruz. Agora, o amor dele não se prova por causa do sofrimento. Isso que é o meu medo, sabe? Que fique uma ideia que a pessoa precise sofrer para provar o amor. Não é assim. A gente ama apesar do sofrimento. Então, se a pessoa não quer sofrer, ela pensa, então não vou amar. Mas o amor é que faz aguentar aquele sofrimento. Não porque o amor cause sofrimento. Dá para entender isso, Richard? Sim. Dá para entender? Quer dizer, é claro que uma mãe que ama muito um filho, ela vai ter forças para aguentar o sofrimento. Ela vai ter mais força para aquilo, porque o amor sustenta tudo, mas não se mede pelo sofrimento. O amor se mede pela bondade, pela amorosidade, pela caridade, pelo desejar o bem, pelo fazer o bem, pelo amor em si, pela vibração do amor em si. É assim que a gente sente o amor, pelas curas, pelo progresso, pelo consolo, por tudo que é bom. Então, por isso que Cristo falou, chega, meu Pai não quer sofrimento, meu Pai quer a felicidade, o consolo, a misericórdia. Paz. Misericórdia. Então, é o amor do ser humano que traz o bem, não traz sofrimento. Então, aqui ela fala, deixe de ser fonte de sofrimento. O amor nunca é fonte de sofrimento. O que é fonte do sofrimento é a nossa neurose, é a nossa inveja, é o nosso medo, é a nossa apego aos vícios, nossas ligações espirituais ruins que a gente muitas vezes nem percebe que tem. Isso é a fonte do sofrimento. A fonte do sofrimento é o mal, é o maligno, é tudo que caiu, não é o amor. O amor só traz benefício. Então, o que aguenta a gente, que ajuda a gente a aguentar o tranco aqui na Terra é o amor. Mas é isso que dá força para a gente aguentar, sofrer o que a gente não pode evitar. Porque tem muita coisa que a gente não pode evitar. Mas tem muita coisa que a gente pode evitar. Que é o sofrimento com a própria patologia, com os nossos vícios, com os nossos defeitos, com as nossas inversões, é se atrair pelo mal, mesmo sabendo às vezes que aquele mal vai trazer sofrimento e a gente ainda assim não consegue se livrar daquilo, é o vício, a falta de virtude que traz o sofrimento, entende, Richard? Então eu acho que isso é uma coisa que eu fico muito preocupada, porque eu noto que tem muitos teólogos que ainda batem nessa tecla. Parece que eles não percebem essa sutileza, porque eles não conhecem a inversão psíquica. Eles ainda não conhecem bem esse fenômeno. Então precisa de ajuda para eles, né? Eu vi nos vídeos muitas pessoas usando essa questão do mal, da presença do mal aqui, né? Existência, para justificar que não tem Deus. Por que Deus permite isso? Ou Deus eventualmente vai tornar esse mal no bem. Mas esse é totalmente perdendo esse ponto que você está levantando, que o mal
não existe por causa de Deus. Só para chegar no mal, a gente precisa evitar destruir um bem grande para ter o mal, né? Então, o mal existe como uma consequência da resistência, negação do bem. É a ausência de Deus. Totalmente. O mal é a ausência de Deus, é a ausência de amor. E não que Deus permite. Isso é muito comum, você está falando totalmente certo. Muitas pessoas têm essa ideia assim. Tem, é pena. É pena, sim. Porque vai se perpetuando. Porque aí uma pessoa que gosta, vamos dizer, de Cristo, claro, tem muitos cristãos que seguem isso, mas estão invertidos. Eles pensam, e eles se flagelavam na Idade Média, tanto. Se flagelavam. São Francisco, né? Um exemplo de caridade, de santidade. Ele ficava se judiando. Ele andava descalço na neve. Ele queria sofrer, achando que Deus estava contente com isso. Que Deus que é esse, né? Que estava contente com isso. Que Deus que estava contente com isso. Não Imagina é só como Satanás estava contente de ver um filho de Deus que amava tanto a Deus, ele ter tanto domínio sobre ele, como ele teve nesse aspecto. Nesse aspecto. O que não diminui a santidade dele, né? Porque ele era um amante de Deus. Só que ele estava invertido. Então, imagina só você, Richard. Se um monte de gente agora começa a perceber isso. E dá uma banana para o demônio e fala, olha, vai sofrer você no inferno. Fica você com o seu sofrimento no inferno. Deixa a gente aqui com Deus. Vamos restaurar o paraíso aqui dentro do possível. Vamos trabalhar. O Pai Nosso não fala, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Então, sendo feito isso, tudo dá certo. Mas é que a gente não faz. E tem que ver que não faz. 1114. Gostaria que você falasse um pouco dessa tendência atual de falar dos pais narcisistas. Meu medo é que isso leva os filhos a pensar erroneamente que todo o mal está no outro. Nesse caso, no pai ou na mãe. Isso impediria o crescimento, não? Olha, Humberto, muito bem observado isso. Porque parece que existe mesmo um plano arquitetado para derrubar o cristianismo verdadeiro do mundo. Porque o cristianismo verdadeiro, é isso que eu falo muitas vezes aqui, que só pode levar ao progresso, à saúde, à felicidade, à prosperidade também, por que não? A paz. Mas este mundo de Deus, ele não favorece a poderosos que querem dominar e escravizar seus irmãos. Deus não gosta de pessoas que tratem mal os filhos dele, que irmãos tratem mal aos seus irmãos. Não agrada a Deus isso. Então, para se fazer uma sociedade onde se cuide de todos os seres humanos com amor, a pessoa precisa desistir de ser egoísta, avarenta, poderosinha, materialista, pisar nos outros, arrogante. Tem que desistir. Tem que ser um mundo de virtude. E um mundo de virtude requer que a pessoa aceite ver os próprios erros. Aceitar os próprios erros, a consciência dos próprios erros, é fundamental para um país de progresso, para uma civilização evoluída. Aceitar ver os próprios erros. Então, foi criado um sistema educacional e psicológico alimentado por mídias, por teóricos da educação, por filosofias do século XX, por uma porção de ismos, né? Um monte de ismos, marxismos, capitalismos,
enfim, um monte de ismos, né? Relativismo. Então, esses ismos destruíram uma civilização virtuosa, uma civilização baseada na verdade, no bem. Sendo assim, como que eles iam conseguir isso? Tirar a autoridade dos pais, dos professores, até dos religiosos. Até, né, das igrejas que tinham autoridade em muito... Todo mundo tem erro, gente, tá? Então, as igrejas tiveram seus erros. Os pais têm seus erros. Professores têm seus erros. Mas o importante é que o bem tenha autoridade e se mantenha autoridade. Então, os pais, os professores, eles tinham muito mais conhecimento de vida para ensinar para os seus filhos e adolescentes. E isso atrapalhava o exercício desse poder maligno de dominação. Como que vai dominar a juventude, Richard? Como que uma civilização domina a juventude? Através do drogas. Essa coisa da internet, telas, mídias sociais, vício nas telas. Tirando o idealismo deles, deixando eles de pensar que nada vai servir. Tirando o ideal. Nada serve. Se você segue o ideal, não adianta, porque você tem que entrar na grande esquema, na grande máquina, senão você não sobrevive. E colocar eles dentro dessa coisa do materialismo, você precisa ganhar dinheiro só. Então vai trabalhar na internet, vai vender droga, vai trabalhar em computação, computadores, inteligência artificial, vai servir o poder. Aí você vai ter sua segurança. Senão, ou vota para ditadores, para você ter uma segurançazinha, uma bolsinha família aí e tal. Então, mais uma coisa é questionar que os valores cristãos têm valor. A pessoa pensa que assim não adianta nada, assim não vai levar nada. É muito chato, porque hoje em dia a gente associa valor cristão a fanatismo religioso. E tem muita razão também aí. Tem esse problema também, mas não é só isso, né? Nós temos que ver lá o que Cristo fez, não o que os sacerdotes, bispos, cardeais, papas, pastores, imãs, não sei o que fizeram, que são seres humanos. Bom, voltando aqui ao caso. Como fazer? Tirar a autoridade dos pais e dos professores. Como que tira a autoridade? Por esse meio. Então, começa a falar que os pais são loucos, narcisistas, estão atrapalhando a sua formação, a sua felicidade. Então, para você ser feliz, você tem que matar pai e mãe. Muitos matam. Né? Muitos estão fazendo isso. Ou ignorá-los. Né? Então, fazer inferno em casa. Inferno na escola. E aí o que acontece? O poder ganha o que eles querem. Dominaram a juventude. Porque hoje em dia a juventude já não pensa mais como antigamente. Os jovens tinham muito mais ideal antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia um jovem quer seguir o que é politicamente correto. Eles seguem política, que não é necessariamente correta. A maior parte das vezes não tem nada de correto. Ou tem vida de minha vida. Não vida da proposta, né? Do serviço. Briga com o pai, com a mãe, está brigando consigo mesmo. Fica desesperado, fica neurótico, quer se matar. Claro, porque como assim? A gente tem que se dar bem com pai e mãe. É quase que uma obrigação para nosso bem-estar. Não para eles, né? Então, Humberto, esse é um ponto assim magistral, né? Eu recomendo para todo mundo que quer entender melhor a patologia do poder, o livro A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder, de Norberto Keppe. Que Dr. Keppe falou sobre o livro dele, que você nunca vai pensar mesmo após esse livro. Você vai mudar o nível de pensamento. Faz isso mesmo. Posso falar mais uma coisa sobre isso? Pode. Quando ele estava nos Estados Unidos, escreveu esse livro lá, né, em Nova York. Então, nossa, lá é o centro do poder mundial. Não gostaram nada. E aí tinha alguns clientes dele que falavam assim: Dr. Keppe, eu não consigo ler esse livro. Eu começo a ler esse livro, eu começo a passar mal.
Porque eu começo a ver que é isso mesmo. Em que rascada que nós estamos, que coisa terrível. Então, eu preciso ler aos poucos, para poder ir... parágrafo por dia. Para poder ir assim, compreende? Assimilando essa consciência, porque a gente sabe que isso é verdade. E quando a gente começa a abrir os olhos e ver isso, o que nós vamos fazer? E aí vem o que nós vamos fazer. Inclusive, nesse livro tem muitos passos, né? Muitos passos. E olha, ninguém faz nada sem Deus, viu? Nada. Dr. Kemp, nesse livro, fala que a única fonte de poder é ligada com Deus. Se a pessoa quer poder fora disso, ela está uma ditadura, uma psicopata. Né? Única poder que existe no universo é o poder de Deus. Né? Imagina um canadense... falando sobre isso, né? Falando sobre isso. Se você quer ver um milagre, é este aqui. Pergunta 1116. Como descobrir os nossos problemas inconscientes? Se é inconsciente, como é que vai descobrir? Então, como eu posso ver o que eu não vi? Essa era a discussão que tinha lá em Viena, na época do Freud, entre os filósofos e terapeutas e psiquiatras. Eles falavam assim, mas se é inconsciente, se existe o inconsciente e é inconsciente, como é que eu vou descobrir? Então, falava Freud através de atos falhos, através de sonhos, e aí era um caminho interessante. Porém, Kepp desenvolveu uma técnica, um método científico, uma técnica que os psicanalistas aprendem para poder ajudar o seu cliente a ver coisas em si que ele realmente não percebe. E essa técnica é uma técnica desenvolvida através de associação de ideias, de análise de sonhos. A associação de ideias tem que ser bem conduzida pelo psicanalista treinado. Então, não deixa de ser uma técnica do espelho. De uma certa forma, simplificada, que o que você vê no outro fala alguma coisa do que você é. E muita gente já sabe disso. Então, se eu me irrito com alguém, se eu me enfureço com alguém, eu provavelmente vou ter alguma coisa no meu interior que aquela situação, aquela pessoa entra em sintonia com o meu interior. Aquilo vibra de uma forma semelhante com o que eu tenho lá dentro. E aí a gente leva cada susto, porque são coisas que a gente aparentemente rejeita tanto, tem tanto horror, mas que a gente também pratica de uma forma inconsciente, sem perceber. Só que o fato de não perceber não quer dizer que aquilo não está agindo negativamente na nossa vida, criando doenças, sintomas, problemas de relacionamento, dificuldade de desenvolver na vida, angústia, insônia, enfim. Decisões, etc. Então, é muito importante que essa projeção seja bem analisada, estudada. Só que não é assim, simplinho, né? 1 mais 1 dá 2. A vida interior é muito sutil, tem muitas perspectivas, né, para serem analisadas, mas essa técnica é muito eficiente. Às vezes você está lendo os livros de Kepp, ele dá exemplos de sessão de clientes e você se identifica ali e fala, putz, mas eu sou assim, e eu sou igual. E aquilo, muitas vezes, é uma chave de libertação, esse mecanismo de projeção. Entretanto, good news, boas notícias. A gente faz muito isso também, Richard, com qualidades. A gente coloca nas pessoas muitas coisas boas que nós temos e não percebemos que temos. Então, você admira alguém, você quer até imitar aquela pessoa, às vezes você inveja uma pessoa e você tem aquela qualidade que aquela pessoa tem e você não percebe. Então, é muito bonito, né? Essa técnica é muito prática, é muito eficiente, é muito rápida.
E bonita, né? Bonita mesmo. É muito bonito. Estou refletindo sobre esses momentos da minha vida, quando eu percebi alguma coisa que estou fazendo errado na minha vida inteira, mas mais importante, essas coisas que eu estava escondendo, abafando, usando os outros, usando outras situações para abafar até os talentos, as capacidades. Isso, porque, Richard, a patologia, ela é sempre a destruição da sanidade. Um erro é sempre uma omissão, deturpação, negação de um acerto. Então, o mal, quando ele é conhecido, imediatamente você se dirige para uma restauração. Ou vamos dizer assim, é uma virtude, é um talento, é uma beleza sua que você está destruindo. Como, por exemplo, uma úlcera no estômago. Se tem um estômago bonitinho, perfeito, Deus fez tudo direitinho, aí você ataca aquele estômago, coitado, e fica lá patológico. Então, trata, restaura. Então, o tratamento tem sempre que ser para restaurar, não para ficar lá, não sei o quê, você é errado, você é feio, você errou. Isso é muito doentio, é a censura que a pessoa, o superego, muito doente, né? Mesmo que a gente seja assim. Ninguém aceita ver erro, né? Acha que o erro tem uma força enorme. Não tem essa força. Tem enquanto você está fazendo. Mas você descobriu o bicho, ele desaparece. Uma segunda pergunta, depois disso, é muito interessante, 1117, por que o ser humano perdeu a consciência? Essa inconscientização. O que aconteceu que a gente não quer ver, não quer Aí essa aceitar? pessoa precisa voltar a estudar a revelação, precisa estudar um pouquinho até da teologia e da Bíblia. E nós temos nossos cursos de teologia clínica, onde a gente estuda também, faz uma hermenêutica, a gente faz um estudo científico, trilógico, de textos, né, bíblicos. E a gente tem que saber que o ser humano ficou inimigo de Deus quando ele quis ser ele um Deus. Então, aí essa teomania, como o Kep fala, ele quer ser ele como ele quer. Eu quero ser o que eu imagino. Eu sou o Deus da minha vida, eu crio a minha verdade. E eu não vou ser vaquinha de presépio. Eu não vou aceitar simplesmente as coisas como são. Eu vou fazer a minha vida como eu quero. Então, essa ideia arrogante, prepotente, isso chama teomania. Aí, quando a gente não quis mais ver quem a gente era, ser humano só, que aliás já era uma coisa incrível, hein? A gente era tão incrível, eu fico até assim vexada de pensar, tínhamos corpo luminoso, a gente podia ter recursos, Richard, que é até difícil de imaginar. A gente estava denominando todos os animais e plantas, a gente tem controle de tudo ligado com Deus. Isso. A gente estava jardineiros daqui. Parceiros de Deus. Parceiros de Deus. Então, a gente tinha ciência infusa. Você olhava uma coisa assim, você já sabia exatamente como aquilo funcionava, as leis da natureza, tudo. Nós perdemos tudo isso, né? Tudo isso. Então, mas onde que eu estava? Até me perdi. Essa questão de conscientização, né? Que a gente Isso. recusou. Aí, quando a gente viu que a gente perdeu isso, porque a gente perdeu, a gente brigou com Deus, brigou com a nossa essência, a gente deixou de ser aquela maravilha, aí a gente começou a brigar com a luz. A luz mostra nossos erros. Então, eu não quero Deus, porque perto de Deus eu tenho que ver quem eu sou. Então, Deus fica num outro compartimento, eu não... Fica depois da morte, talvez, ou talvez nem exista, não sei o quê, assim eu não tenho que ver erro nenhum em mim. E você se lembra que depois da queda, ainda os seres humanos viviam muito tempo. Estava pensando nisso. 800, 900 anos. Mil anos, 1100 anos. E aí vem um Darwin e fala que a gente está evoluindo. Come on. É meio ridículo, né? Né? A gente começou como ameba, lá embaixo do
do lama. Sempre sujo. mégalo, né? Sempre a gente está subindo. E não é isso. A gente está descendo, caindo. E olha, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão esta civilização aqui da Terra vai acabar. Vai haver um extermínio total com essas bombas e com essas loucuras e com essa patologia do poder. Esse é meio profundo. 1120. Luto, né? Quando você passou a virada com sua mãe, passando mal, foi transferida no dia 25, passa pela primeira intervenção. No outro dia, a retirada do esôfago. E dias depois parte, deixando uma dor dilacerante. Eu estava com ela, tenho motivos para me recolher, se não for da minha vontade. Dói demais esta data para mim. Esse é duro para todo mundo, ninguém gosta, né? Então, Mas como aqui lidar eu acho com que ela isso? está dizendo que em algum Natal ela sofreu muito com a perda da mãe e assistindo o sofrimento da mãe. Então aqui a gente volta a ver essa questão do sofrimento. O sofrimento é algo anormal, a morte mais ainda. Então ninguém gosta de sofrimento. Ninguém. Ninguém gosta, vamos dizer teoricamente. Teoricamente, ou se parte de um princípio que ninguém aprova o sofrimento conscientemente, racionalmente. Entretanto, nós aqui temos uma espécie de atitude tão esquisita que não é que a gente não aguenta o sofrimento exatamente, a gente não aguenta o bem-estar, a felicidade. E a gente quer sofrer, mas não, às vezes não tanto quanto a gente tem que sofrer. Quer sofrer um tanto ali que a gente gosta de sofrer. A coisa mais difícil é uma pessoa perceber que ela gosta de sofrer. Ela tem prazer em sofrer. É assim difícil mesmo. Então, por exemplo, aqui a nossa amiga, acho que é uma mulher, ela não percebe que é claro que ela sofreu com a perda da mãe. Nunca deveria ter morte. Não deveria haver. Isso é um erro. Isso é uma coisa, um presente do demônio para nós. Entretanto, a cada Natal, ela escolhe reviver este sofrimento, sem ela perceber. Ela mantém essa memória. Ela alimenta essa memória, sem ela perceber. Então, a cada dia, presta atenção no seu pensamento, gente. Quantas vezes você fica lembrando de coisas que aconteceram, ou que podem acontecer e nunca aconteceram e nunca vão acontecer, mas que são coisas que vão te causar sofrimento, ou te causaram sofrimento. É um alimentar como é? Sofrência? Chama sofrência? Não sei. Sofrência? Então, essa sofrência que o ser humano mantém. Então, a gente fica assim, mantendo os demônios aqui na Terra, sem a gente notar que a escolha é nossa. Como assim? A gente escolhe. Não, mas precisa sofrer. A realidade é essa. Se a gente não sofrer mais, isso é ilusório. Claro, tem muita coisa que a gente ainda não consegue evitar. Mas, gente, atrás disso tem essa patologia. Hoje de manhã estava atendendo algumas clientes e as mulheres percebem bem essa atitude masoquista. Como elas pegam detalhes do que aconteceu, do que não aconteceu, e ficam remoendo aquilo. Enquanto estão remoendo, nem percebem que estão remoendo. Estão se sentindo mal, estão ficando nervosas, estão ansiosas. Às vezes começam a brigar no interior. brigam, sofrem para burro por conta delas. Os homens também. Você já viu essas fotos que aparecem, Richard? Dos poderosos confabulando, sabe o que é confabular? Percebe assim, às vezes eles põem na capa do jornal, um falando pro outro assim. Ok. Maquinando. Maquinando. Então, intrigas. Aqui é aquela coisa de guerra, de disputa de poder. No homem isso é muito comum. Sei. Então já fica na paranoia,
vamos atacar primeiro para a gente não ser atacado. Então, isso é uma fábrica. É uma fábrica de sofrimento na humanidade. Totalmente desnecessário. Porque a gente já tem que sofrer o presente do demônio. Então, ainda mais a gente ficar alimentando. Por isso que o Dr. Kepp fala que os demônios estão aqui na Terra porque os seres humanos chamam. Não é uma obrigação eles estarem aqui. É porque os seres humanos chamam. E sem perceber. Olha, vai falar isso para uma pessoa que nunca ouviu falar isso. Mas como? Imagina. Vai aguentar isso, vai aguentar aquilo. A gente tem que aguentar muita coisa que o próprio ser humano criou. A gente cria e a gente perpetua. Essa besteira não tem nada a ver com Deus, isso aí, com a realidade divina, né? Que é a realidade natural. Então, nosso podcast é Cura pela Consciência. Você pode ouvir isso muitas vezes no curso, mas tem livros, a gente tem cursos, a gente tem muita coisa. Tudo na descrição, né? Tudo no texto acompanhando esse vídeo. Até a próxima vez. Tchau. Tchau.